estudante concurseiro, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Método da Aprovação. Antes, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com os seus amigos, se inscreve também nas nossas redes sociais. E hoje vamos dar sequência à nossa playlist de história. Vamos continuar falando algumas curiosidades aí do Egito Antigo. Na nossa aula 3, vamos falar sobre política, a escrita dos egípcios e os templos egípcios. Então, bora lá começar. A política. A política do Egito Antigo, ela se baseava no regime monárquico, no rei, no caso, onde o poder era centralizado totalmente no faraó. Os egípcios eram obrigados a trabalhar para atender o faraó. Cerca de 525 anos antes de Cristo, os egípcios foram dominados por diversos povos, como por exemplo os persas. O Egito possui ao longo de sua história muitas glórias e muitas derrotas e períodos de certa instabilidade. O poder era baseado no poder religioso. Os egípcios cultuavam vários deuses, como explicado nas aulas anteriores. O poder dos faraós era herdado pelos seus pais, sendo assim o poder era hereditário. O faraó era quem criava as leis e tomava as decisões. E o não cumprimento dessas leis poderia ocasionar diversos castigos como prisão, multas e até mesmo a pena de morte. Vamos falar um pouquinho agora sobre a escrita egípcia. A escrita se baseava em sinais e imagens de animais, objetos e outras formas. No Egito Antigo haviam 3 tipos de escritas. A hieróglifa. A principal forma de escrita no Egito Antigo era esta, e ela era praticada principalmente pelos escribas, tá? Os escribas, como a gente comentou lá nas primeiras aulas, eles eram algumas pessoas que faziam parte da sociedade egípcia, onde eles eram responsáveis por fazer as publicações, por escrever e guardar todas as informações, tudo aquilo que acontecia no Egito Antigo, tá? Por isso que muita coisa é encontrada e hoje em dia a gente tem conhecimento, porque tudo isso era registrado pelos escribas, certo? Essa escrita ela era baseada em formas de sinais e imagens e se iniciou por volta de 3.200 anos antes de Cristo, certo? Agora a gente vai ver mais algumas características da escrita. Cada sinal representava diferentes formas e objetos, barcos, pessoas, ferramentas, armas e etc. A forma de escrita ela podia ser de diversos tipos. O tipo hieroglífico, um pouco difícil de falar essa palavra, né? Que era uma escrita utilizada pelos sacerdotes, tá? Que era uma coisa mais elaborada, se você for ver, comparado com as outras, certo? A escrita do tipo hierático, que era uma escrita um pouco mais simples que essa anterior, que era usada principalmente pelos escribas. E a escrita do tipo demótico, que era a escrita mais simples de todas, que era usada pela população. Então, se você for analisar a escrita que era utilizada pelos sacerdotes, por exemplo, pela nobreza, e aquela que era utilizada pela população egípcia, tem muita diferença, certo? A escrita egípcia, ela originou muitas outras escritas de outros idiomas, né? Porque como são povos muito antigos e eram muito evoluídos para sua época, eles acabaram influenciando os demais povos a criarem as suas escritas também. O papel utilizado era o tipo de papiro, era um papel fabricado a partir de uma planta com o mesmo nome. E aqui mais uma vez alguns exemplos desses 3 tipos de escritas aí que a gente citou, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre os templos egípcios, né? Como explicado nas aulas anteriores, o Egito ele é muito conhecido por grandes obras, né? Totalmente extravagantes, imensas, e uma certa religiosidade muito firmada, tá? Pelos egípcios. A gente viu nas aulas anteriores que eles eram povos politeístas, que veneravam vários deuses, né? E os faraós eram para eles a reencarnação dos próprios deuses. Então, por isso, eles construíam
templos egípcios para homenagear esses deuses e os seus faraós. E eu trouxe aqui alguns principais para vocês conhecerem. O templo de Abu Simbel é um templo construído em homenagem ao famoso faraó Ramsés II e a sua primeira esposa, né, Nefertari, que é um dos faraós mais famosos aí que todo mundo conhece. É um templo que levou 20 anos para ser construído, ainda durante o reinado de Ramsés II, e ele possui enormes salas decoradas, uma fachada com 4 estátuas de 20 metros de altura cada uma. O Templo de Luxor é um dos monumentos mais belos do Egito. Ele foi construído de 1400 a 1000 anos antes de Cristo, possui 260 metros de largura e foi construído em homenagem ao deus Amon, deus do vento, tá? Se você não assistiu a aula dos deuses egípcios, tá? A religião egípcia, volta na playlist, é a nossa primeira aula, tá bem? Próximo, o Templo de Karnak. Esse templo é o maior templo do Egito. Possui várias capelas dentro dele, possui 40 esfinges com cabeça de carneiro em sua entrada. E é possível visitá-lo com acompanhamento de um guia se você tiver curiosidade de visitar o Egito, tá? Então essa é a entrada dele, uma entrada muito bonita com essas dezenas de esfinges aí, né? Que fazem parte da sua entrada. É um templo muito gigante, muito extravagante e muito bonito e é muito visitado pelos turistas. O Templo de Philae. Ele foi construído em homenagem à deusa Ísis, que é a deusa do amor. Também a gente falou dela na aula de religiões e deuses egípcios. É um dos templos mais bonitos de todo o Egito. Ele está localizado em uma ilha que só se dá acesso ao barco. Então, ele é um templo que ele fica separadamente do Egito, ele fica numa ilha. Ele é muito interessante, também é possível a visitação e o acesso é feito de barco, né? Os turistas vão de barco até a ilha para poder visitar este templo. O Templo de Kom-Ombo, ele foi construído de 1350 a 180 anos antes de Cristo, ou seja, ele demorou mais de 1000 anos para ser construído. Ele foi construído e projetado em homenagem ao deus Sobek, que é o deus com cabeça de crocodilo e corpo humano. Não é um deus tão famoso como alguns outros que a gente citou nos vídeos anteriores, tá? Mas é um templo muito bonito também. Ele possui dentro dele uma capela que é dedicada à deusa Hathor, com diversas múmias de crocodilos. A deusa Hathor, também a gente falou dela no vídeo introdutório aqui da aula de história. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a história dela e as curiosidades, vai até esse primeiro vídeo da nossa playlist de história. E o Templo de Edfu é um dos maiores templos, também ele é muito grande, e foi dedicado ao deus Horus, que é um dos deuses mais famosos, mais adorado aí pelos antigos egípcios, tá? Geralmente, os faraós, eles eram conhecidos como a verdadeira encarnação do deus Horus, tá? Por isso que os egípcios acreditavam que o faraó, ele era o deus deles aqui na Terra. Por isso que havia tanto respeito, tanta religiosidade. Os egípcios, eles adoravam demais o seu faraó. Esse templo, ele fica próximo da cidade de Assuã e ele possui figuras e escritas gravadas em suas paredes de uma época muito antiga. Então é muito interessante essas figuras, essas gravações que tem na sua parede. E ele também permite a visitação. Então é um lugar muito bonito para quem quiser um dia aí pensar, conhecer várias curiosidades, vários monumentos muito bacanas que tem no Egito Antigo. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você estiver gostando dessa playlist, por favor, deixe um comentário e curte esse vídeo. A gente vai trazer algumas aulas mais sobre algumas curiosidades sobre o Egito Antigo. Tem muita coisa interessante pra gente falar sobre o Egito, sobre os faraós, sobre as curiosidades e as invenções do Egito, tá? Que acabaram influenciando aí muitas das coisas que a gente tem no nosso dia a dia, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aguarde o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!